Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. A opinião de Deus no final da criação foi que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Então o pecado entrou e o paradigma mudou. As coisas não eram mais muito boas. A ordenada criação de Deus foi arruinada pelo pecado e por todos os seus resultados abomináveis. A rebelião atingiu proporções terríveis nos dias de Noé. O mal consumia a humanidade. Embora a Bíblia não nos apresente muitos detalhes, as transgressões e rebeliões eram claramente algo que nem mesmo um Deus amoroso, paciente e perdoador podia tolerar. Como as coisas ficaram tão ruins, tão rapidamente? Talvez não seja muito difícil encontrar a resposta. Quantas pessoas hoje, ao examinarem seus próprios pecados, não se perguntam o mesmo? Como as coisas ficaram extremamente ruins de modo tão rápido? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deu por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 3:11-13. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada e outra Zila. Gênesis 4:19. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Gênesis 4:23. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Gênesis 6:2. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Gênesis 6:7. Como que todos esses versos nos ajudam a entender o princípio do pecado. Deus, quando criou o mundo, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha feito e disse: eis que tudo é muito bom. Mas depois do pecado, as coisas já não eram tão boas assim, né? Rebeliões começaram, as pessoas começaram a voltar os seus olhos e os seus pensamentos para outras coisas, né? Até chegar ao ponto de uma rebelião que já não estava sendo sustentável nos tempos de Noé.
E às vezes a gente olha e fica se questionando, se perguntando como que as coisas se tornaram deterioráveis tão rápido assim, né? O que aconteceu para que isso acontecesse de forma tão rápida e progressiva? Inclusive a lição, ela pede, nos instrui para que nós possamos fazer, pegar alguns versos bíblicos no livro de Gênesis, para que a gente possa observar a progressão constante, do pecado. Começando ali desde Eva, quando ela argumenta o motivo dela ter comido do fruto, que Deus havia proibido, que Deus havia instruído para que eles não comessem, passando desde aquele momento até o momento do assassinato, quando Caim mata o seu próprio irmão, Lameque, que possui duas mulheres e que acaba se tornando um assassino também, como que chegou a esse ponto? O interessante é que o pecado ele não é um corte, ele não é como um corte que ele é autocurável. Pelo contrário, o pecado ele faz com que as pessoas se deteriorem de forma muito rápida e progressiva também, levando inclusive à morte, porque esse é o salário do pecado. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que logo em breve, de uma vez por todas, ele exterminará com o mal. Mas apesar de Deus odiar o pecado, ele ama o pecador, ele quer salvar os pecadores. E é justamente disso que se trata a aliança. A aliança ele tem esse propósito de resgatar aquele que está perdido, de dar esperança para aquele que já não encontra solução, de olhar para o pecado e olhar para si e dizer: eu não tenho solução. A aliança trata justamente disso. Então que nós possamos, no decorrer da lição dessa semana, entender esse propósito de que a aliança ela vem como um benefício muito mais para nós, ou exclusivamente para nós. O que está relatado em Gênesis 6, 5 a 11 não aconteceu por acaso. Houve uma história antes desse texto. Esse resultado terrível teve uma causa. O pecado piorou progressivamente, e essa é a sua tendência. O pecado não é como um corte ou uma ferida, que possui um processo inerente e automático de cura. Ao contrário, o pecado, se não for contido, multiplica-se, jamais se contentando, até levar à ruína e à morte. Não é preciso imaginar a vida antes do dilúvio para ver esse princípio em funcionamento. Ele existe ao nosso redor, mesmo agora. Não é de admirar que Deus odeie o pecado e que mais cedo ou mais tarde o exterminará. Afinal, essa é a única ação possível para um Deus justo e amoroso. Evidentemente, a boa notícia é que, embora o Senhor deseje acabar com o pecado, Ele quer salvar os pecadores. É disso que trata a aliança. Até a próxima.